17. Tem como reproduzir aqui que a gente faz a leitura acompanhando. Amém? Lucas capítulo 7. Do 11 ao 17. Deixa eu abrir aqui na minha. O filho da viúva de Naim. Aleluia? Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Povo de Deus, imagina a alegria que é estar aqui. Imagine a alegria que é você estar na caravana que está Jesus. O coração cheio de esperança. Ali havia certeza, amados, que eles não estariam desamparados. Por quê? Porque o Mestre estava com eles. Havia alegria, amados. Por quê? Porque aquele que carregava a vida estava com eles. Então, que alegria era estar nessa caravana, povo de Deus. Que prazeroso era andar com Jesus. Eles sabiam que o socorro estava presente. Amados, tem dias que estamos assim. Verdadeiramente, eu e você, amados, somos assim. Uma caravana de alegria. Um coração cheio de esperança. Porque o Senhor está conosco. Um coração ali cheio de alegria e gratidão, porque sabe que se faltar algo, quem está ali? Aquele que provém todas as coisas. Avança um pouco o versículo. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Pode voltar um pouquinho. Aí. Aqui já é o contraste. Mas aqui, nessa caravana aqui, não há alegria. Nessa caravana aqui não há esperança, amados. É uma caravana de luto. Aqui os sonhos se acabaram. E se a gente olhar com bastante detalhe, a gente vai ver o quão triste é essa situação. Um jovem morto. Sonhos encerrados abruptamente, povo de Deus. Mas sejamos sinceros. Uma coisa é um ancião que viveu toda a sua vida, desfrutou de toda a sua vida, e já no momento da sua velhice descansa no Senhor. Mas é diferente quando é a partida de um jovem. Imagine a dor do coração daquela mulher. E se não bastasse apenas ser um jovem, era o filho único. A herança daquela família. A garantia da linhagem, do nome daquela família, pois era o único filho desta mulher. O que aumenta mais ainda a dor daquela mulher, amados. Que deixa essa caravana muito mais triste. E ainda mais se tratando de que aquela mulher era uma viúva. Simplesmente desamparada. E aqui então nós temos um contraste. A caravana da alegria, que está com Jesus, e a caravana do luto, dos sonhos enterrados, da fé que já não existe mais, de um coração que está sofrendo. Mas talvez nós não estamos carregando a dor que essa mulher carrega. Mas quantas vezes nós nos encontramos assim? Um coração entristecido por causa de uma notícia, de uma enfermidade que apareceu, da falta de um recurso, do término de um relacionamento. Enfim, nosso coração muitas vezes se encontra nesse estado aqui, como essa caravana, entristecidos por algo que nos acomete. E a pergunta que eu faço: o que fazemos quando nós nos encontramos no portão de Naim? Qual é a nossa atitude quando algo nos acomete? O que pensamos? O que cremos?
Para onde está o nosso socorro? Quando estávamos orando aqui, antes de começar o culto, a gente tem um momento de intercessão. Eu fechei os meus olhos e em pensamento eu vi uma pedra muito grande subindo um morro. Pedras não sobem morro. A física não é essa. A natureza da física humana é o quê? Pedras rolam morro. Mas o que me veio no meu coração foi que é tempo de coisas sobrenaturais. É tempo de coisas impossíveis. Mas agora, se volte para esse momento. Imagina agora você naquele cortejo. Um cortejo fúnebre. E para que a gente fique mais envolvido com o texto, imagine aquele corpo sendo carregado, sendo alguém que você muito ama. Alguém que você queria estar muito próximo de você. O texto ele continua. É o versículo 13. Ao vê-la, foi Jesus quem a viu. Por Deus, deixa eu dizer algo para você. Às vezes pensamos que o Senhor está tão distante. Às vezes pensamos que o Senhor não está apático com a nossa situação. Mas o nosso Deus, o Deus a quem servimos, Ele vê de perto a tua situação. De perto a tua enfermidade. Ele vê de perto a tua necessidade, amados. O Deus que servimos é um Deus presente, igreja. Ainda que nós agimos como se Ele estivesse distante. Ainda que o nosso dia a dia é como se não houvesse um mover sobrenatural a nosso favor. Nós somos crentes quando a situação aperta. Mas nós não manifestamos o sobrenatural, amados, quando as coisas vão bem. Nós não recorremos ao quarto de oração quando as coisas estão fluindo, amados. Nós não consultamos ao Senhor quando as coisas estão indo bem. Mas na hora que vem o luto, e o luto agora, eu estou colocando a situação de desespero de qualquer um de nós. Qualquer intervenção que precisamos, aí sim, nós recorremos ao Senhor. Aí sim nós olhamos para o Senhor. Mas diferente de nós, o Senhor está nos vendo. No dia bom, o Senhor está nos vendo. No dia mau, o Senhor está nos vendo. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Mas na minha versão disse que o Senhor se encheu de muita compaixão. É uma profunda agitação emocional, amados. E a gente precisa entender algo. Essa compaixão de Jesus é uma compaixão que ela é seguida de uma ação. E nós precisamos ser assim. Uma compaixão que é seguida de uma ação. No momento de angústia, o Senhor está nos vendo. E não somente nos vendo, mas agindo para nós de compaixão, amados. O texto segue dizendo assim: não chore. Não chore. Mas estas palavras, elas não foram vazias. Não foi apenas uma palavra de consolo. Não foi somente isso que Jesus fez. O que Jesus estava dizendo era que a razão do teu choro está prestes a terminar. A razão da tua angústia está prestes a ter um fim.
Porque o Deus que nós servimos é o Deus que enxuga as nossas lágrimas, povo de Deus. Nós precisamos carregar isso dentro de nós. Verdadeiramente, o Deus que servimos é o Deus que nos acompanha de perto. O Deus que servimos não é um Deus que se limita apenas nas palavras, amados, mas é um Deus que age em nosso favor. Imagine aquela mulher ouvindo: não chores. Até aqui, nada tinha acontecido ainda. Era apenas alguém que estava consolando uma viúva. Aquela viúva não sabia o que iria acontecer. O texto continua. Então, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Aleluia. Jesus tocou no caixão. O povo de Deus havia o costume, pela lei, que quem tocasse um caixão se tornaria impuro. Mas quando se trata de Jesus é o contrário. E aquilo que é impuro começa a se santificar, amados. Amados, por isso que às vezes há causas em nós, que antes que o milagre venha a ser manifestado, é necessário que haja uma santificação de nós mesmos. É algo que precisa ser dito, amados. Situações, enfermidades, causas que nos deixam aprisionados em algo, muitas vezes está preso em algo que precisa ser santificado. Precisamos confessar pecados, muitas vezes para que a cura seja manifestada, amados. Tiago, mas não é o meu caso, mas precisamos ouvir isso. Amém? Precisamos entender esse mistério, povo de Deus. Tem coisas que precisam ser restauradas para serem avivadas, para que o milagre seja manifestado em nós. Aleluia. Continuando o texto, e Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que se levante, amados. O ápice dessa mensagem, a manifestação da misericórdia de Deus, amados. E aqui eu quero te dizer algo importantíssimo. Nem o jovem que morreu e nem a viúva que perdeu seu filho, amados. O texto não cita isso. O texto não cita que eles estavam em campanha, o texto não cita que eles estavam em oração, o texto não cita que eles estavam em jejum, o texto não cita. Porque nós não somos merecedores de milagres. Não há nada em nós que nos torna merecedor de milagre, amados. Porque o milagre é a misericórdia de Deus. Então não se vanglorie de suas atitudes, amados. De certo que o Senhor olha para o teu coração, amados. Eu não estou dizendo que isso não vai atrair a presença de Deus. O que eu quero dizer para você, que o milagre de Cristo Jesus em nossas vidas é misericórdia de Deus. Isso vai fazer um sentido maior, sabe qual? Quando ocorre um milagre, qual é o nosso comportamento? O que fazemos quando o milagre ocorre? O texto continua. O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. O milagre traz não apenas a cura, mas a restauração completa de nós. Nós precisamos entender isso. O milagre não é apenas a cura de uma enfermidade pontual, mas o milagre restaura em nós por completo aquilo que vivemos. Tiago, mas como isso se aplica no nosso dia a dia? Vamos ser direto. Clamo por um milagre, o Senhor opera o milagre, mas eu continuo mesmo. A única diferença é que Deus operou um milagre na minha vida. Restaura por completo, amados. Mas não tem como receber um milagre do Senhor e continuar o mesmo.
Não tem como. Não tem como testemunhar da nossa fé, povo de Deus. Não tem como. Porque o milagre é isso, ele nos restaura por inteiro. Continua. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam: Deus interveio em favor do seu povo. E todos ficaram com temor e louvavam a Deus. Nós estamos no meio de uma campanha de milagres, povo de Deus. E eu creio que milagres têm acontecido e já aconteceram e vão acontecer. Amém? Mas como está o nosso coração? Qual o temor que carregamos disso? E o temor aqui não é medo. O temor aqui é a reverência de estar diante de Deus. E uma campanha de milagres, povo de Deus. Talvez se fosse uma campanha financeira, esse culto estava cheio. Estava. Talvez não caberia. Mas nós estamos falando da misericórdia de Deus diante das nossas fraquezas, amados. Um Deus que ressuscita mortos, que traz vida a sonhos que foram perdidos, que muda a nossa história, que olha para a gente com misericórdia e graça. Este é o Deus que servimos, povo de Deus. Esta é a fé que professamos. A mensagem hoje ela é bem curtinha, porque eu queria usar uma parte maior do tempo para orarmos, povo de Deus. E o que nós aprendemos desse texto é algo bem simples, muito simples, amados. O Senhor nos vê. Em todo tempo o Senhor nos vê. A misericórdia do Senhor alcança o nosso coração. Ah, Tiago, então eu não vou jejuar, eu não vou fazer uma campanha de oração, já que tu disse que não depende disso, irmão. Seja sábio, irmão. Irmão, não engane o seu próprio coração, irmão. Não vá por esse caminho, irmão. Não vá por esse caminho. Eu sei que você entendeu muito bem o que eu quis dizer. Que o preço do milagre foi pago numa cruz, amados. Eu vi o milagre da cura na minha casa. O Senhor ressuscitando o morto que era o meu irmão. E eu vi o milagre da salvação, amados, na minha casa. Graça e favor de Deus, amados. Graça e favor de Deus, amados. Eu quero orar com você nesse sentido, amados. Mas dessa vez, povo de Deus, aumente a sua fé. O Senhor de perto assiste a tua causa. Ele sabe o limite da tua dor. Ele sabe como está o teu coração, sabe da tua necessidade. Sabe o momento certo de agir, amados. E por que não nessa noite? Por que não nessa noite? Eu quero orar com você. Quero que você traga no seu coração esperança, amados. Porque esse é o Deus que cremos. Traga agora a sua causa. A causa pelo qual você quer receber essa oração. Queria chamar os intercessores para cá. Nós vamos fazer isso com muita calma. Você não precisa vir aqui onde está, porque a intercessão vai até você. Nós vamos fazer um pouco.